enfim, está começando. Chegou a hora! É agora. Você tem noção que essa nossa visita renderia uma novela? Pois é, Cris. No Portas Abertas de hoje, a gente vai contar histórias e peculiaridades da Fazenda Santa Gertrudes, que já foi fazenda modelo no auge da produção de café no Brasil no início do século passado e também cenário de novelas que marcaram época. Cris, a Santa Gertrudes foi construída de uma maneira diferenciada. Enquanto as outras fazendas da época cresciam aos poucos, ela foi totalmente planejada para ser autossuficiente. Então é por isso que quando a gente está aqui, a gente tem a impressão de estar numa cidade pequena, numa cidade de interior. Aquela estrutura tradicional da igreja no centro da praça, os prédios administrativos ao redor e as ruas principais partindo aqui desse ponto. Você reparou que tem umas iniciais aqui nos tijolos da fazenda? Pois é, Cris, as letras EP não deve ter nada a ver com o nome da Fazenda Santa Gertrudes, mas Karina deve saber. Com certeza. Normalmente, as letras impressas nesse tijolo seriam dos donos da olaria, mas neste caso é o nome do conde Eduardo Prates, que era proprietário dessa fazenda. A Fazenda Santa Gertrudes, batizada com esse nome, é de 1854, mas a história desse lugar é bem mais antiga. Muito mais. Aqui nessa região era a Sesmaria do Morro Azul. Ser Maria? Zé Maria? Ser Maria? Explica pra gente aí. Sesmaria é um terreno abandonado que os reis de Portugal cediam aos novos povoadores. Nossa, lembra dessa aula de história? Devia estar na cantina. Aqui era o caminho dos bandeirantes quando eles iam para o sertão de Goiás. No caminho eles paravam para descansar e iam batizando os lugares de acordo com o que eles viam ou consumiam. O primeiro nome dessa fazenda era Laranja Azeda, bem literal. Pois é. E agora que a gente já se localizou, vamos conhecer os detalhes dessa casa? Vamos. Vamos lá. A mão de obra da fazenda, no auge da produção de café, era quase toda de italianos. Aqui chegaram a viver 2.000 pessoas ao mesmo tempo. E eu ouvi dizer que tem até um cinema aqui nessa fazenda. Jura? Quero ver isso de perto. Bom, aqui a gente chegou no cinema, mas ele está desativado, né, Cris? No entanto, dá uma olhada, gente, nessa bilheteria pitoresca. Já me lembrou logo de cara o Cinema Paradiso. Total, das lágrimas nesse filme. E você sabe, Nil, que aqui era o ponto de encontro dos trabalhadores da fazenda, né? Era aquele momento de diversão no fim de semana. E depois que o filme acabava, eles arrastavam todas as cadeiras e faziam um maior baile. Bem fácil. Ô Cris, aqui funcionava a sede da fazenda e naquele tempo todo o material de construção vinha de fora, principalmente da Europa, imagina? Nossa. Agora, um outro ponto aqui dentro tem 12 banheiros, um luxo absurdo para aquela época, hein? Não só para aquela época, né? Quem tem 12 banheiros em casa, não é mesmo? Verdade. E olha só, Newton, como era bem pensada a arquitetura dessas casas antigas. A gente está aqui numa varanda toda envidraçada com uma porta de vidro até o teto, praticamente. Isso era para aproveitar o máximo de luminosidade do dia, né? Numa época em que não tinha energia elétrica. E você sabe como chama aquela parte de cima? Tenho a menor ideia. Bandeira. Olha.
Nilton, e para garantir o conforto térmico numa casa desse tamanho, os arquitetos usavam o princípio da ventilação cruzada. Ventilação cruzada? Aí, Sebastião, toma cuidado, porque com esse vento aí você vai sair girando por aí, meu amigo, rodopiando. Cris, explica pra gente o que é essa ventilação cruzada. Porta em frente à porta, janela em frente à janela. Assim, eles criavam um corredor de vento dentro da casa. Exato, Cris. E além disso, a gente tem um pé direito bem alto, que aqui deve estar mais ou menos uns 6 metros, para manter o ambiente sempre fresco. Que escândalo. Nilton, você sabe que essa fazenda é super romântica, né? Mas eu te conto essa história quando a gente chegar lá na capela. Chegamos aqui na capela e já logo na entrada eu vi um relógio ali que no mínimo deve ser suíço, hein? Acertou na mosca. Olha lá. Mas o que você ia me contar, Cris, aqui da capela? O que eu ia te contar é o seguinte, essa fazenda ela virou um cenário super disputado de casamentos. A cerimônia acontece nessa capela, que foi fundada originalmente em 1866 e reconstruída 32 anos depois. Que igreja bonita, hein, Nilton e Cris? Cris, dá uma olhada nos afrescos aqui no teto dessa capela. São muito lindos, São né? demais, lindos. O quê? Ar fresco? Sim, eu preciso. Ah, ar fresco. Explica aí pra gente, Cris. Afresco é um tipo de pintura mural que consiste em aplicar cores diluídas em água sobre argamassa. Eles foram feitos por um pintor italiano chamado Antonio Ferrinho, que nessa época tudo era mão de obra importada. É verdade. E você sabe, Cris, que a minha avó sempre dizia, a primeira vez que a gente visita uma capela ou uma igreja, a gente pode fazer um pedido. Eu vou fazer o meu. Minha avó falava a mesma coisa. Maravilhoso. Ô Cris, olha como foi bacana a gente visitar um lugar que teve tanta relevância social e econômica, no caso do café, para uma época. E de quebra, a gente ainda deu sorte de encontrar um espaço super preservado, onde a gente pôde conferir de perto os detalhes arquitetônicos e um modo de vida que não existe mais. E aqui o café era beneficiado em máquinas originais como essa aqui. Ah, gostei, hein? Essa máquina aí é carioca. Gostei, igual eu. A origem do ladrilho hidráulico remonta aos antigos mosaicos bizantinos, que foram criados para arte, religiosidade e decoração. Na Europa, eles eram muito usados em pisos e paredes. E o Brasil os importava de Portugal, França e Bélgica. Que escândalo. E no quadro Perfil de hoje, Fernanda Marques. O que nunca pode faltar nos meus projetos é arte. Eu gosto, eu acho que traz sempre... a gente acaba expondo um pouco dos nossos pensamentos através das nossas escolhas artísticas. É claro que também não pode faltar a essência do meu cliente, isso sem sombra de dúvida, né? Porque é claro que eu tenho as minhas crenças arquitetônicas, eu tenho os meus valores de decoração e tudo, mas é importante que quem vá morar nessa casa se enxergue nela, né? Então eu diria para você que é uma pitada de arte e muita personalidade dos meus clientes. Neutralidade é sinônimo de atemporalidade? Eu tenho um pouco de receio da neutralidade, eu fico com medo de faltar alma para o projeto. Eu acho que a atemporalidade, ela reside mais numa boa resolução de projeto, quando a gente chega num resultado harmônico, quando você chega num resultado que não está preso a modismos, isso sim é a temporalidade. O que define melhor o seu trabalho? Matéria ou forma? A forma, ela não existe sem a matéria, né? A gente precisa da matéria para conseguir dar forma às nossas ideias. Um bom trabalho, quando eu me sinto realmente realizada, é quando eu vejo que eu consegui um bom peso na escolha dos materiais que vão
entregar uma boa forma no meu projeto. Agora a pergunta-chave do nosso programa. O que é design para você? O design para mim é algo que de um tempo recente para cá, ele está presente de uma maneira muito forte. Eu venho atuando agora com design, assinando coleções de revestimentos, de mobiliário para a área externa, mobiliário para a área interna. Já fiz inclusive desenho de joias, tudo, mas é algo assim, nos meus 30 anos de carreira, eu diria para você que é algo que vem acontecendo assim nos últimos 8 anos, tá? Eu vejo que finalmente o design está ganhando força aqui no Brasil. Isso para mim é muito bacana de ver, né? E o design está presente em tudo, da xícara que a gente bebe o café de manhã, a caneta que a gente vai usar ao longo do dia, né, trabalhando. Mas ele começou no meu projeto de uma maneira natural. Veio primeiramente de uma necessidade que eu encontrei de ter peças próprias, exclusivas para os meus próprios projetos arquitetônicos, e depois isso acabou virando algo que acabei desenhando para empresas, para joalherias, inclusive sapatos, tapetes, enfim. Agora é uma nova área dentro do nosso escritório. E como que você enxerga a arquitetura após esse processo de pandemia? Eu acho que depois da pandemia, com todos nós utilizando as nossas casas muito mais do que nós havíamos imaginado, né? Porque as casas, os apartamentos, enfim, a gente passava mais tempo fora do que dentro deles. Mesmo as crianças eram extremamente ocupadas, né? Passavam pouco tempo dentro. E hoje a gente está tendo tempo de prestar atenção em cada cantinho, de valorizar cada metro quadrado que a gente tem ali para viver e de repensar esses espaços, né? De que maneira eu posso melhorá-los, o que está faltando, o que eu preciso para hoje. Eu já senti esse reflexo muito grande dentro do nosso escritório, através dos pedidos dos meus clientes mesmo, né? Muitos hoje não abrem mão de ter realmente um espaço para que possa trabalhar em casa. Isso já vinha vindo, né? As crianças terem espaço para estudar nos seus quartos, tudo. E eu vejo também que a área aberta, né? O fato de você ter jardim, ou mesmo as pessoas que moravam em apartamento e que a tendência era muito fechar os terraços, né? Incorporá-los às áreas sociais. Eu acho que isso não vai ser bem assim, porque as pessoas se deram conta o quanto fez falta, né? Você poder sair um pouco no terraço, ouvir um passarinho, sentir a chuva, ouvir o barulho de fora da rua, né? Então eu acho que esse vai ser um movimento que nós vamos ver retroceder. Estamos junto aqui a Gilberto Salvador, dos mestres da arte contemporânea no Brasil, com interferências na cidade de São Paulo e no mundo todo. Originário da arquitetura da Universidade de São Paulo, aqui no ateliê dele. Este é meu lugar favorito. É aqui que eu crio, é aqui que eu existo, é aqui que eu consigo entender qual é o significado da minha vida. Aqui é que eu consegui praticamente formatar uma aura onde esse espaço me dá a generosidade de realizar meus sonhos. Gilberto, quais são os primeiros sinais que te trazem para as artes plásticas? A memória afetiva que você tem em relação com as artes plásticas, com o espaço circundante a você em relação ao teu trabalho? Olha, eu acho que a gente teria que retraduzir a minha infância, porque... Podemos? Podemos. Eu acho que a infância foi uma coisa muito interessante, porque, primeiro, eu era um garoto que tinha tido poliomielite, com uma dificuldade de locomoção, mas com uma mãe e um pai maravilhosos, que me obrigavam a eu tomar as decisões do que tinha que ser feito, do que tinha que ser realizado. E eu lembro que, num determinado momento, eu devia ter 8, 9 anos, eu ganhei um canivete e tinha achado uma madeira, um tronco. 2 semanas depois eu estava com uma escultura de um rosto que eu tinha feito com aquele canivete. Aí veio uma sequência
de trabalhos que também entraram umas aquarelinhas que eu fazia com resto de madeira que tinha o vizinho, que era um marceneiro, sobrava, ele me dava e eu fazia umas aquarelinhas. Então, há uma questão afetiva, mas eu acho que há também uma questão fundamental, que é da sedução. Eu acho que todo artista é um sedutor. E essa sedução que um garoto de 8, 9 anos começa a exercer, não através dele, mas através do que ele produziu, através daquilo que ele quer se conectar com as outras pessoas. Tem uma questão que eu entendo que o grande objetivo do artista é conquistar espaço para o seu trabalho e, nesse sentido, ele não tem a ótica de uma questão única e exclusivamente de sucesso. Tem o desafio. E esse desafio, a hora que você começa a ter um conceito um pouco mais amplo de trabalhar o espaço, ou na cidade, entender como que a cidade, de uma certa forma, traz um público que está se locomovendo, ou no metrô, quando eu faço a escultura do Voo de Xangô, que está lá em Santana, ela absorve uma praça, um público muito específico e outras peças nesse sentido. Quer dizer, eu acho que quando você vai para o espaço urbano, você está indo para a essência desse discurso um pouco com o público, porque é o discurso do espaço que está em questão, né? E aí é que eu acho que a escultura ou a arte contemporânea, ela agrega valores como a arquitetura, como a eletrônica, como a física, etc. Hoje, se a gente definir o Gilberto Salvador como uma fonte de inspiração, o que te inspira? O que me inspira é a vida. Olha, Gilberto, muito obrigado, tá? Pela tua entrevista hoje, e a gente que agradece mais uma vez a Gilberto Salvador, o mestre da arte contemporânea no Brasil. Ô Newton, a sala é o primeiro ambiente que a gente vê numa casa. E o melhor de tudo é quando a gente se reconhece nele. Exatamente, Karina. E a gente se reconhecer nos ambientes dessa casa faz toda a diferença no nosso dia a dia. E a minha versão de hoje é para quem ama ambientes praianos, assim como eu, algo entre Trancoso e Indonésia. Bom, sair correndo daqui antes que caia uma rede de pesca então na nossa cabeça. Ai, que chato! Eu escolhi o azul para ser o fio condutor do meu ambiente. Inclusive, isso é uma ótima dica para quando você quer começar uma decoração, você escolhe uma estampa ou um tema, como pode ser a estampa de um tapete, pode ser a trama de uma almofada, pode ser um quadro ou uma foto. Além de eu escolher o azul, eu resolvi fazer esse ambiente monocromático. É muito interessante quando você coloca surpresas na decoração. Essa poltrona é uma poltrona antiga, pé palito, que para mim tem muita memória afetiva. E eu gosto de misturar. Não é porque é tema praia, eu vou colocar tudo de praia. Aqui eu coloquei uns remos antigos, tem a ver com praia, porém tem outra memória. É muito importante a nossa conexão com o ambiente. Eu sou apaixonada por portas. Eu escolhi um quadro muito especial com uma foto da porta da casa de Salvador Dalí. Para mim faz todo sentido. A gente está falando de ambiente praiano, mas não é por isso que eu vou fazer uma posada na Bahia. Eu peguei uma peça em fibra, que tem uma curiosidade, essa fibra pode ser usada do lado externo e interno da casa. E eu fiz essa mistura, que eu acho que uma peça já é o suficiente para dar o ar e o perfume do que a gente quer. Uau, hein, Karina? Não precisa nem dizer. Gente, ela deve ter dito anteriormente que isso aqui não ia ficar com cara de pousada, mas para mim é uma pousada muito bacana, aliás, parabéns. Não Gostei é, muito. é a imensidão azul, são todos os tons, todas as tonalidades do mar, isso Bom, é monocromático. Ficou muito legal isso tudo monocromático, essa sua pegada com as suas manias, com as suas fibras, com as suas cores, mas agora, gente, vamos voltar para a cidade. Vamos fazer um ambiente bem urbano, que é o que eu gosto.
Bom, pessoal, como eu bem disse, a minha sala ela tem referências urbanas. E onde a gente encontra essas referências? Na cor, principalmente. Então eu trouxe para cá o cinza, que me lembra o concreto, que inclusive está aqui nessa lona do sofá, lembrando aí um cimento queimado, que a gente gosta muito de usar nas paredes. O preto também está presente nos detalhes do tapete e o vidro na mesa de centro. Também me lembra muito as metrópoles por onde eu já passei. Outra dúvida que as pessoas sempre têm em casa é com relação aos quadros na parede. Então aqui eu já deixo uma boa dica. Aqui eu optei por quadros simétricos, um tríptico. Eles têm o mesmo tamanho e eu respeitei a mesma distância entre eles. Então aqui em cima eles alongam o sofá. Tríptico é uma obra de arte dividida em 3 painéis que só funcionam em conjunto. Nossa, Milton. E aí? Sinto até um cheirinho de fumaça. De quê? Tão urbano que tá. A cinza. Mas eu achei lindo. Eu gosto muito. Mas é uma coisa muito cidade pro meu gosto. Eu gosto. Você viu que eu respeitei você, ó. Tem uma planta, tem uma cadeirinha de balanço. Então, ó, Olha. devagar eu tô chegando lá. A gente já tá me amolecendo aí. Eu acho que você tá entrando no clima, hein? Mas não espere muito de mim, não. Agora é o seguinte. Ela já mostrou o ambiente dela, eu já mostrei o meu. E agora no próximo, vamos nós dois, né, Karina? Será que a gente chega num acordo? Já conhecendo o gosto da Karina, a gente procurou trazer madeira, para trazer aconchego aqui para esse ambiente. Então a gente tem na mesa de centro, na cadeira, nos objetos e também em alguns adornos as cores amadeiradas, os quadros que fazem toda a referência, né, Karina? É. E eu respeitei a sua vontade urbana e deixei esse sofá, que é uma ótima maneira. A gente aproveita a mesma peça, só que a gente deu outra cara. E olha só, o fio condutor foi esse quadro aqui, que é uma cena de praia, capoeira, provavelmente na Bahia, e tem o tom azul, os terrosos e os acinzentados. Gente, eu tô feliz, porque o sofá é a peça mais importante da sala, vocês não acham? Cara, churrasco é uma paixão brasileira, né? Mas assim, todo mundo faz churrasco da mesma forma, mas sempre na grelha, né? E quando a gente fala de design, pô, tem que apresentar uma proposta diferente, né? Vamos sair do trivial, pô. O trivial o que que é? Colocar a carne na grelha, fogo, tal. Agora, quando a gente fala de design, tem que vir com algo mais sofisticado, né? Então, eu pensei o que hoje? Numa churrascada. Fazer um churrasco que não é churrasco. Aí, Marião, botar fogo na churrasqueira, grelhar um bife lá, irmão. Isso aí qualquer um faz, irmão. Quero ver criar uma técnica aliada ao design e com uma apresentação sensacional. Complicado, né? Churrasco é churrasco, né? Mas uma churrascada diferente. Então eu trouxe aqui 2 cortes de carne, o filé mignon e o carré de cordeiro. Então a gente vai usar uma técnica de sous vide, que é um banho-maria, etc e tal. Já coloca aquela carne já no ponto perfeito, que foi feita dentro de um banho-maria de precisão, com a cocção a 52 graus. A gente já selou a carne bonitinha, então vai manter a carne com a temperatura perfeita, o centro rosado. Que tal defumar o churrasco ali na hora, né, na frente do convidado? Mas tá bom, no final o resultado vai ficar legal pra caramba, vai ficar bonito e gostoso. O que importa é isso. Deixa eu dizer um negócio. Eu quero lançar um desafio pra esses 2 meninos. Os 2 meninos só ficam brigando, nunca vi. O desafio é o seguinte, eu quero uma inspiração, 3 sabores. Aí, Sidão, segura essa. Uma inspiração em 3 sabores, churrascada e purê de tubérculos, de beterraba, cenoura e mandioquinha. Cores vibrantes, sensuais, quentes.
aliança. Tô com a minha aliança. Meu Deus do céu, roubei a Giovana. Tira. Tira. Guarde no teu coração. Cultura e design será um take um, sabor do design. Ai, não. Como que eu vou lembrar tudo que eu falei? Alguém aí perdeu algum episódio do Cultura e Design? Que triste. Não fique triste. Tem saída. YouTube. Yes, ma'am. Anota aí, programa Cultura e Design. Na cultura! Não é na cultura, é no YouTube. Ah, é no YouTube. No YouTube. Você errou. Você acertou. Ah lá! Ele acertou.